Glória a Deus. Efésios capítulo 4. A minha Bíblia está dizendo assim: a unidade da fé. Então nós vamos prosseguirmos aqui até o versículo 16. Louvado é o nome do Senhor. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com quem fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, outro para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, engana fraudulamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Louvado seja Deus. Esta é a palavra, amados, para a nossa abertura desse culto, grande culto, porque todos os cultos têm importância diante do Senhor, onde requer de cada um de nós toda reverência, amém? Toda atenção. No momento que nós agora vamos voltarmos, dedicarmos ao nosso Deus, porque Ele é absoluto no nosso meio, amém? Passamos na ordem e disciplina, porque Deus, Ele observa, Ele contempla e vê todas essas coisas. Amados, nós vamos curvar nossas cabeças, estarmos orando, e antes disso quero dizer, anunciar, notificando para a igreja que o pastor Wesley não estará aqui hoje, porque ele foi designado, incumbido lá para Venda Nova, missão, trabalho, amém? E ele mandou avisar. Meu filho, nós vamos também nesta oração está orando. Outra coisa que é importante, nós estaremos fazendo um clamor para todo o ministério da Igreja Unida, em todo lugar onde tem Igreja Unida, em toda Minas Gerais onde está edificada uma Igreja Unida, em todo no Brasil, em todos os lugares onde tem Igreja Unida, e no exterior onde tem Igreja Unida, porque isso aí dá ordenança do pastor Leonardo de São Paulo, amém? Que incumbiu todas as igrejas para que então façamos esta oração. Então você vai aplicar esse propósito, amém? É uma coisa direcionada, com objetividade, amém? Onde nós vamos ligar-nos ao trono de Deus
para estarmos fazendo nesta oração, com esse propósito, apresentando tudo que é o culto, o mandamento, sequência desse culto, amém? Amados, desde agora até o finalzinho, amém? Quando então o pastor estará despedido com a bênção apostólica aqui, amém? Porque isso aí é a dimensão das bênçãos de Deus para a igreja, é a dimensão das bênçãos de Deus nas nossas vidas, onde então nós vamos ser participantes de todas as coisas, porque o culto ele tem uma sequência. Louvado é o nome do Senhor. O culto começa com a abertura da palavra, sequentemente oração, e aí vai, e louvor, e depois mais oração, e oferta, e oração para as crianças, e ministração da palavra de Deus. Esta é a ordem, e tem que ser tudo na ordem mesmo, e disciplina. Louvado seja Deus. Amado Deus, nosso Pai, santo e poderoso é o Senhor, Pai, desde os céus e toda a extensão da terra. Nós agora, amados, firmados nos propósitos, amado Deus, nós nos elevamos a Ti, Deus, para apresentar esse culto, ó Deus, nas Tuas mãos, para, ó Deus, apresentar a nossa oração nas Tuas mãos. Meu Deus, diante então, amado Pai, no vínculo, amado Pai, que é a igreja no todo, fazemos, amado Pai, aleluia, ó Deus, esta oração em prol do ministério da igreja unida, é um clamor unificado, amado Pai, entre as partes, todos nós, amado Pai, porque não é somente aqui na igreja, ó Deus, do Monte Azul, mas todas as igrejas no horário do culto que se estabelece e estabeleceram, estão orando nesse propósito, amado Pai, que o Senhor abençoa no todo, amado Pai, tudo que é projeto, ó meu Deus, tudo que é a obra do Senhor, ó meu Deus, tudo que é, amado Pai, a apresentação e a representação na Tua obra, na Tua igreja, meu Deus, que assim o Senhor abençoa tudo em todos, amado Pai, dentro daquilo, amado Pai, que são as metas, amado Pai, oriunda, amado Deus, direcionada pelo Teu Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. Abençoa, meu Deus, os pastores em todas as igrejas, amado, das Minas Gerais, amado Pai, Deus, os diáconos, amado, os presbíteros, meu Deus, toma nas Tuas mãos, nós oramos, fazendo este clamor, amado Pai, para cada obreiro, meu Deus, para cada congregação, meu Deus, pastores das congregações, os obreiros das congregações, meu Deus, os irmãos, os visitantes, meu Deus, tudo aquilo, amado Pai, que na meta, Senhor, do nosso propósito, nos elevamos a Ti, apresentando e ministrando a bênção no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em todo o Brasil, meu Pai, onde está a igreja unida, a Senhor abençoa no nome de Jesus, abençoa os pastores, abençoa os obreiros, meu Deus, toma as lideranças nas Tuas mãos, no nome de Jesus, na ordem, meu Pai, tudo aquilo que estabelece e que se restabelece, tudo que se edifica, meu Pai, tudo para a glória do Teu nome, assim o Senhor abençoa, Ele também, meu Pai, como no exterior, aonde quer que tenha, ó igreja, amado Pai, unida, lá na Argentina, lá na África, meu Pai, meu Deus, lá na ilha, os missionários, amado Pai, vai operando, vai concedendo graça, vai, ó Deus, fazendo uma obra extraordinária, confortando o Teu povo, confortando, amado Pai, cada um dos cursos participantes, no nome de Jesus Cristo, nós ministramos a bênção, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, faça valer, meu Deus, a Tua presença, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor envolva
Senhor é a luz do mundo. E por isso nós nos alegramos porque somos iluminados. E que as palmas louvem o nosso Deus. Glória a Deus. O louvor também está apresentando o nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode ficar sobre os seus pés nessa noite. Nós adoramos o nome do Senhor. Você está feliz com o Senhor nessa noite? Você está feliz com o Senhor nessa noite? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: que daremos a Ti, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem feito a nós. Eu creio que cada um de nós nessa noite tem uma bênção para contar. Mas também nós temos vivido dias difíceis, problemas, mas nós depositamos nossa confiança no nosso Deus. Eu sei que Ele vai se levantar em nosso favor. E por isso, nessa noite, nós estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos dizer ao Senhor nesta noite: Ele é a única razão de nós estarmos aqui. Ele é a única razão do nosso louvor. Aleluia. O Senhor com alegria nessa noite. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu esperança e até o teu, ó Jesus. Confio te fui ajudado, com a salvação tem alegrado. Hoje a voz em meu coração, quando canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. Pode ser, eu louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Você pode repetir isso e dizer ao Senhor em todo tempo. Todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei.
Mesmo estando em guerra,
Jesus,
Maria estava aos pés de Jesus. Maria se rendia aos pés de Jesus, porque ela entendia que Jesus Cristo era o Salvador, que o único que poderia fazer algo por ela era Jesus Cristo. E nessa noite nós queremos nos render aos teus pés, irmão. Nós queremos nos render ao Senhor nesta noite. Nós queremos nos render a Ti nesta noite, Jesus.
Não, ele está aqui. Louvado seja o Senhor. Curva sua cabeça e apresenta a sua vida. Amado Deus, nosso Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, ofertamos na tua casa nesse momento, Deus, tudo para a glória do teu nome. Meu Deus, o Senhor é dono do ouro, da prata, o Senhor não precisa de moeda, de dinheiro. Na verdade, amado Pai, porque tu és rico, milionário, dono do ouro e da prata, mas a tua casa precisa, meu Deus, para a manutenção da mesma.
Portanto, agora, Deus, nós entregamos nas tuas mãos cada um de nós, meu Pai, aqui reunidos, amado Pai, independente da moeda, do dinheiro, da oferta e do dízimo, porque, Deus, maior oferta, ó Deus, é nós mesmos diante do Senhor, quando nos entregamos a Ti, amado Pai, com o coração amado, alegre, Senhor, solícito, amado Pai, na dimensão da Tua graça, ó Deus, e isso nos faz satisfeito, ó Deus, porque Tu és presente na nossa vida e tem suprido a nossa vida com a paz, a alegria, a saúde, a oportunidade de estar celebrando ao Senhor. Então nós deixamos, amado, a nossa oferta no Teu altar, no nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, no nome de nosso Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, eternamente grande e excelso é o Senhor, Pai. Tu és aquele que conhece, sabe e vê. Sonda, Deus, o nosso propósito, todas as nossas intenções, meu Deus, nossos objetivos, amado Pai, na razão daquilo que nós apresentamos aqui, que é o pedido de oração, amado Pai. Toma, Deus, Micael, amado Pai, toma nas tuas mãos, e a família, meu Deus, Pai, diante da situação pela qual se acha e se encontra, que o Senhor sabe e vê, meu Pai. Envolva ele na dimensão dos céus e abençoa sobremaneira em tudo que é a vida dele, as necessidades dele, os alvos dele, amado Pai, nessa trajetória terrena.
Jesus. Também, amado Pai, toma essa nas tuas mãos, que é um pedido, oh meu Deus, a favor da sua mãe, pela cirurgia, amado Pai. Envolva, amado Pai, dê a bênção, a cura, a restauração, a renovação, uma vida nova restaurada, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e todos aqueles presentes aqui, amado Pai, que também estão, amado Pai, conscientes, cientemente, amado Pai, clamando por si mesmo, que o Senhor abençoa no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aproveitamos o ensejo, Deus, desta oração, fazendo este clamor, amado, em prol das igrejas, amado, unida em todo lugar, aonde quer que tenha uma igreja edificada. O Senhor abençoa no nome de Jesus. Amado Deus, assim como tem as minhas mãos estendidas, mas veja, é as mãos do Senhor sobre cada um, meu Pai, cada uma, e todos os projetos, todos os ideais, meu Deus, no nome de Jesus, abençoa, no nome de Jesus Cristo, e amém. Louvado seja. Glória a Deus. Toda a glória é ao nosso Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Ainda que haja uma pausa, um instante, mas uma coisa que eu odeio, adiar o silêncio. É isso aí, Deus. Que silêncio. Se um mosquito voar ali, você nem percebe. Ah, que silêncio. Isso é presença. Isso é presença. Faça isso. Seja isso. Como seria triste tivesse alguém andando, falando, conversando, às vezes mascando chiclete, olhando o celular. Seria um cúmulo do absurdo, porque nós estamos reverenciando Deus. Isto, louvado o nome do Senhor. Amém? Nós vamos deixar o recado da igreja, em seguida nós vamos chamando as crianças aqui, restaurando, amém? Depois a pregação da palavra. Que bom, né? Silêncio absoluto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Isso. Louvado seja Deus. Amém? Segunda-feira, amanhã, né? Culto é culto, né? Você sabia que o culto de segunda-feira ele é o culto que está que ele é oficial da nossa igreja? Nós temos o culto de segunda-feira, ele está no estatuto, são 4 cultos oficiais da igreja. Segunda-feira, quarta-feira, escola dominical e o culto à noite. É um culto. Muitas pessoas às vezes não valorizam, né? Ah, segunda-feira, agora não, pensa assim. É culto oficial da igreja. Segunda-feira, culto. Não é ciclo de oração, culto, ciclo de oração. Aqui, a oração aqui na segunda-feira, ela se baseia na coluna. O que é coluna? Isso aqui é um pilar. E a coluna? Isso aqui é coluna. De uma ponta na outra. Para que serve? Em cima da coluna está apoiado um peso que é a laje. Olha a extensão dessa laje. Então tem as colunas. E a laje em cima, apoiada. E isso aqui é sustentação. Tem uma base abaixo. Suportando tudo. Tem peso. Você não pode nem calcular o peso que está aqui, aquela laje concreta. Assim é a igreja. Assim é o ciclo de oração. Assim é a oração de todos nós. Você é importante porque você ora. É verdade que às vezes você não vem no ciclo de oração,
Mas é importante, se é verdade também, que de lá você esteja orando, faça menção, abençoa, Deus. Eu não posso ir porque estou trabalhando, eu estou lá na escola, sou professor, eu estou no coletivo, eu não posso ir, eu estou cansado, eu estou doente. Ô Deus, me abençoa lá, faça isso de segunda-feira. Sabe o que acontece com você? Se você faz isso, você é bem-aventurado, simplesmente bem-aventurado. Só isso. Isso tem valor, viu? Louvado seja Deus. Então, na quarta-feira nós temos culto. Não é isso? Eu não sei se tem trabalho lá com a Raquel. Nós vamos ter no sábado, eu vou conversar com o João depois. Tá, amém. Então, no sábado, a Raquel vai conversar com os jovens, o Senhor. Amém? A escola dominical, domingo, é uma bênção. Eu participei da escola dominical, uma bênção. Assunto sobre o Espírito Santo, que extraordinário. Recebi muito, aprendi, porque na medida que a gente vai receber, você vai aprender. E quero adiantar uma coisa: venha na escola dominical, é sequência do estudo do Espírito Santo. E a Lisa, nossa superintendente da escola, me credenciou dando graça para mim estar ministrando. Isso é bom. Então dá as palmas para Jesus, não para mim, porque ele é grande no nosso meio. Senhor. Amém? Então, como chama aqui as crianças, amém? As crianças, elas vão estar lá. As crianças todas, amém? A monitora das crianças, louvado no nome do Senhor, está falando. As crianças, em seguida a pastora vai estar ministrando. Glória a Deus. Louvado no nome do Senhor. Graças. Tudo bem que os irmãos estão assim, amém? Amém. Como a gente vamos orar com as crianças? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, primeiramente agradeço a vida de cada criança que está aqui hoje. Agradecendo, Deus, os familiares, as crianças, Deus, por estar instruindo, meu Deus, o caminho que se deve andar. Eu peço, Senhor, meu Deus, que abençoe a vida das crianças nas escolas, nas ruas, dentro das suas casas, que elas venham, meu Deus, ser abençoadas pelo Espírito Santo e buscar, meu Deus, ser cheias, meu Deus, do seu Espírito. Eu agradeço, meu Deus, também de cada um e agradeço também que não puderam vir. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Santo é o nome do Senhor. Nós vamos estar recebendo aqui a pastora, né? Ela vai estar ministrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Que bom que você está aqui nessa noite. Glória a Deus. Você estar aqui nessa noite significa que Deus olhou para a sua vida, te deu mais uma oportunidade, te deu mais um dia, te deu mais fôlego de vida na presença dEle. Que bom que o Senhor fez isso para nós no dia de hoje. O nosso coração, que o Aldinho perguntou aqui no começo quando ele começou a ministrar louvor, se nós estávamos alegres com o Senhor, é motivo de nos alegrar poder estar aqui nessa noite. É motivo do nosso coração se encher de alegria, de pensar que Deus preparou este dia. Este é o dia que o Senhor fez. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler o versículo lá no capítulo 2 e depois nós vamos ler 2 Coríntios lá no capítulo 10.
1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 16. Amém? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Amém? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tem uma tradução que diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pode se sentar, quem ficou de pé. Nós temos uma palavra breve, vamos orar e vamos começar a falar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que cuida do teu povo, o Senhor é um Deus que age onde não vemos, da maneira que às vezes não entendemos, mas o Senhor é um Deus que continua abençoando a vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa frustrar todo o plano do inferno, toda palavra contrária, que a presença do Senhor, Pai, possa continuar agindo no coração de cada um, que as nossas mentes, os nossos pensamentos sejam cativos ao Senhor nessa noite, para que possamos entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Pelo que nós lemos, você já pode começar a perceber ou entender que nós vamos falar um pouquinho da nossa mente. A mente humana, ela é considerada um labirinto cuja ciência ainda precisa descobrir muita coisa a respeito. Ao longo de toda a história da humanidade, a mente humana tem sido objeto de estudo pela ciência. Dizem por aí que a gente não usa, por exemplo, do nosso cérebro, nem 10% daquilo que o nosso cérebro é capaz de fazer. A gente não usa todo o potencial que a nossa mente, o nosso cérebro tem. E a mente humana é um processo muito fascinante, onde ali estão pensamentos, estão emoções, estão vontades, um monte de coisa acontece dentro da mente humana que desafia a ciência. E talvez um dos mistérios mais intrigantes a respeito da mente humana seja sobre a origem dos nossos pensamentos. Como é que surgem os nossos pensamentos? Por que os nossos pensamentos surgem? Qual é a natureza da consciência humana? O que me faz ser um ser consciente, um ser racional, um ser que entende as coisas que acontecem com ele, por ele e através dele? E outro objeto de estudo da ciência é buscar saber como aquilo que nós pensamos pode influenciar a nossa vida. Ao longo do tempo, a ciência tem buscado compreender por que aquilo que nós pensamos, de alguma forma, consegue interferir na nossa realidade diária. Claro, igreja, que como cristãos, nós não vamos falar aqui de um movimento, por exemplo, que está sendo muito difundido aí, ao longo dos dias, que tem sido falado da lei da atração. As pessoas têm ensinado aí do lado de fora que aquilo que eu penso com muita vontade, eu vou atrair para mim. Aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, não é disso
está falando. Nós não estamos falando também daquela ideia de termos pensamentos positivos em todo o tempo e nada de mal vai nos acontecer, nada de mal vai nos ocorrer. Mas, na verdade, o que nós precisamos discutir enquanto igreja, ou pensar enquanto igreja, é entender o quanto aquilo que ocupa a minha mente tem o poder de influenciar a minha vida espiritual. Aquilo que eu penso, aquilo que eu passo tempo meditando, aquilo que eu debruço a minha inteligência, naquilo que eu debruço o meu pensamento, no quanto aquilo ali pode influenciar a minha trajetória. E aí, como eu disse, também no começo, no quanto aquilo que eu penso sobre mim, sobre minha vida, sobre Deus, sobre a igreja, sobre as pessoas que me cercam, podem influenciar as coisas que acontecem ao meu redor. Eu ficava pensando se eu ia trazer isso que eu vou falar aqui agora, mas depois eu falei, Deus, eu acho que serve até como uma forma de exemplo pessoal, falando um pouco de uma experiência que eu vivi e ainda preciso vencer na minha vida. Eu enfrentei durante muito tempo um problema com o que a gente chama de pensamentos intrusivos. Quem já ouviu falar nisso? Pensamento intrusivo. Durante muito tempo da minha vida, eu enfrentei essa luta dentro da minha mente com o que a gente chama de pensamento intrusivo. Quem não conhece, pensamento intrusivo é aquele pensamento indesejado. É aquele pensamento que vem da sua mente, mas você, de forma racional, você não gostaria de estar pensando sobre aquilo. E como é que acontece esse tipo de pensamento intrusivo? Ele pode ser um pensamento involuntário, do nada, de repente você está andando pela rua e vem algum pensamento intrusivo na sua mente, falando assim: como seria se você pulasse na frente daquele carro? Ou como seria se você estivesse no 8º andar de um prédio? O que aconteceria se você pulasse daqui desse prédio? Pode ser um pensamento involuntário e intrusivo. Um pensamento intrusivo, ele pode ser um pensamento indesejado, que ele te causa angústia. Uma coisa que você pensa de maneira recorrente, mas que te angustia, porque aquilo ocupa a sua mente. Um pensamento intrusivo, ele pode ser um pensamento contrário aos seus próprios valores. Você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que louva a Deus, você é uma pessoa que ama a Deus, mas você pode, em maior ou menor escala, talvez ter algum pensamento intrusivo de como seria se você pegasse todo o dinheiro que está ali no gasofilaço das ofertas e saísse correndo com ele na igreja. Ou como seria se você deixasse de cumprir as suas obrigações como mulher, como marido, ou como esposa, como filho. O que aconteceria? Pode ser um pensamento intrusivo. E um pensamento intrusivo, ele pode ser também um pensamento que leva a diversos temas. Muitas pessoas têm pensamentos intrusivos relativos a sexo. Muitas pessoas têm pensamentos intrusivos blasfemos, aí usando a expressão, a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas às vezes você tem um pensamento no seu coração contra o próprio Deus e aquilo é contrário ao que você acredita, mas aquilo vem do seu coração e você pode ter um pensamento mórbido. E era o tipo de pensamento que eu enfrentava. Eu tinha, de forma recorrente, o medo das pessoas da minha família morrerem. O que acontecia comigo? Eu me deitava, durante muitos anos da minha vida, eu me deitava e às vezes ao longo da madrugada eu precisava levantar para poder conferir se a mãe estava respirando, se o pai estava respirando, se o irmão estava respirando. Era um pensamento intrusivo que vinha na minha mente. Aquele controle de saber se as pessoas estavam vivas. Era um pensamento mórbido. E até muito pouco tempo atrás, eu continuava lutando contra esse tipo de coisa. Porque eu acordava à noite, mesmo sabendo que Deus é poderoso, mesmo
fiel, mesmo sabendo que Deus é maravilhoso, eu acordava para conferir se a minha mãe estava respirando, se o meu filho estava respirando, se o meu marido do meu lado estava respirando. É uma coisa que eu gostaria de fazer? Não. Não. É uma coisa que eu tinha controle? Também não. Também eu não tinha controle. E muitas vezes você está olhando para mim aqui agora e você tem vivido com a sua mente atribulada, com pensamentos que não estão agradando a Deus. E talvez você não tenha controle sobre aquilo que está ocupando a sua mente. Talvez você não esteja conseguindo controlar os desejos que nascem lá no seu coração e ocupam a sua mente ao longo do dia. Talvez você esteja desconfortável com pensamentos que brotam lá no seu íntimo, porque o que a Bíblia fala? Que nós pecamos pela nossa própria concupiscência, e aquilo que a gente deseja ardentemente é aquilo que nasce no nosso coração e começa a ocupar a nossa cabeça ao longo do nosso dia. E aí hoje, Jesus quer falar conosco a respeito de termos a mente dele. Termos os nossos pensamentos, termos os nossos quereres, termos os nossos desejos cativos à vontade do Senhor. Ah, pastora, mas tem como? Tem como. Mas é tão difícil aquilo que eu desejo, aquilo que eu escondo das pessoas, aquilo que a minha mente pensa. De repente eu estou olhando para a senhora pregando aí, estou pensando um monte de besteira. Como é que eu controlo esse tipo de coisa? Como é que eu mudo a história dos pensamentos que tem ocupado a minha mente? Queridos, aí eu volto de novo quando eu falei a respeito de um exemplo pessoal. Não foi do dia para a noite conseguir vencer esse medo dos meus entes queridos morrerem. Não foi do dia para a noite conseguir entender que eu não tenho controle sobre aquilo que Deus vai fazer. Não foi do dia para a noite conseguir pensar que o Senhor domina sobre as nossas vidas de maneira sobrenatural. Tudo isso foi processual e levou tempo e investimento em oração e em clamor. Levou tempo e levou investimento em buscar na presença de Deus o entendimento de que Ele domina sobre todas as coisas. Levou tempo e entendimento de que Deus é que pode nos fazer vencer essas situações angustiantes. E eu estava pensando, porque foi num dos momentos onde eu clamava a Deus para que a minha mente fosse cativa a Ele, que Deus ministrou uma coisa no meu coração. Paulo, lá no livro de Coríntios, Paulo fala sobre a importância de termos a mente de Cristo. Mas Paulo faz uma divisão muito clara entre dois tipos de homens: aquele que é espiritual e aquele que é natural. E quando Paulo faz essa divisão entre o homem espiritual e o homem natural, ele diz o seguinte: o homem espiritual, ele tem um diferencial. Ele consegue discernir aonde? Na sua mente, as coisas que são espirituais. O homem natural já não tem essa capacidade. O homem espiritual, ele discerne aquilo que é de Deus, e o homem natural não tem essa capacidade. E o que faz, e aí eu estou fazendo uma pergunta para vocês: o que faz um homem ser espiritual e um homem ser natural? Qual é a diferença entre os dois? Quem pode me dizer? O que torna um homem espiritual e deixa o outro continuando sendo um homem natural? O que faz diferença nas pessoas? Praticando aquilo que Deus quer que nós praticamos. Amém? Praticando aquilo que Deus tem. Mais uma coisinha que está nele. Quem ele é? Quem?
o Espírito Santo. A diferença do homem espiritual, e aí o Bill falou muito bem, quando ele começa a praticar as coisas de Deus, o que acontece na vida dele? Ele começa a ser cheio da presença de Deus. Ele começa a ser cheio do Espírito Santo. Tem um ditado aí no mundo que fala que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Quem se ocupa com Deus não tem tempo para que a mente dele seja cheia de coisas que não louvam a Deus. E por que eu estou te falando isso? Porque se hoje você está atribulado por pensamentos que não agradam ao Senhor, se hoje você está atribulado por medos que não agradam ao Senhor, se hoje você está atribulado por angústias que não agradam ao Senhor, gaste mais tempo na presença de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus, para que não haja mais nada na sua mente que não a presença de Deus. Parece, né? A gente falar assim, parece que é tão fácil, né? Você falar assim, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a minha luta, você não sabe a minha dificuldade. Irmãos, quando o Senhor vai nos preenchendo, quando o Senhor vai entrando na nossa vida, não tem lugar para outra coisa. Quando o Senhor vai dominando o nosso coração, quando o Senhor vai dominando a nossa mente, aí Paulo fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, não há lugar para sofrimento, não há lugar para pensamento angustiante, não há lugar para pensamento de medo, não há lugar para pensamento, sabe, Lucinha? Como é que vai ser amanhã? A gente vê lá na Bíblia, quando o Senhor Jesus fala assim, que Deus cuida das aves, cuida dos pássaros, e que não vai nos faltar nada. Mas muitas vezes a gente está preocupado se o salário vai dar, se nós vamos conseguir pagar a conta, como é que vai ser o dinheiro no final do mês, porque a nossa mente está ocupada com outra coisa. Mas se a nossa mente estiver ocupada com Cristo, nós não teremos oportunidade para esse tipo de dúvida. Nós não teremos oportunidade para essas coisas naturais. Mas eu continuo sendo um homem natural porque eu estou na terra. Continua, mas continua sendo um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. E isso tem que fazer diferença para nós. Claro que na verdade a gente não começa a ter a mente de Cristo da noite para o dia. É processual. Porque a nossa condição humana, ela ainda permanece. Mas o que nós precisamos buscar é o máximo possível que os meus pensamentos se aproximem da vontade de Deus, para que eu possa caminhar mais próximo dele. E aí, eu trouxe aqui o exemplo de alguns homens da Bíblia que mostram para nós o que quem tem a mente de Cristo é capaz de fazer. Aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem a mente de Cristo, até onde é possível que ele chegue. Quem tem a mente de Cristo, ele tem uma característica: ele reconhece o favor de Deus e depende completamente do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em João, no capítulo 6. Uma pessoa que mostra aí o que é ter a mente de Cristo. Você pode até estranhar esse exemplo no primeiro momento, mas você vai entender. Capítulo 6, versículo 60. Nós vamos ler até o 68. Podemos? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, que vistes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito
é o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Quem tem a mente de Cristo reconhece o favor de Deus e entende que depende completamente dele. Nesse contexto aí de João 6, várias pessoas que caminhavam com Jesus começaram a se questionar, e na mente deles começou a se formar um pensamento: seguir a Jesus é muito difícil. A Bíblia fala claramente que esses discípulos começaram a formar na cabeça deles o seguinte: o pensamento: seguir a Jesus é muito duro, entender esse evangelho é muito difícil, acompanhar esse Cristo é ruim, não dá certo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E a Bíblia vai contando que Jesus, sabendo dos pensamentos desses homens, porque tudo foi gerado na mente deles, chegou até eles e perguntou: vocês querem ir embora? E a Bíblia conta que parte dessas pessoas se retirou e foi embora. E aí, quando Jesus pergunta para os discípulos o que Pedro fala: para onde nós iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? Num grupo de várias pessoas, muitas não tinham a mente de Cristo, achavam duro servir a Jesus, mas aquele que tinha, Pedro entendeu que o lugar dele era continuar na presença do Senhor. Por que eu estou te falando isso tudo a respeito de Pedro? Por mais que a nossa mente, talvez você está sentado aqui agora, e como aqueles discípulos, o seu pensamento está assim: está difícil continuar, está difícil entender, está difícil caminhar, está difícil continuar na presença do Senhor. Se a sua mente voltar cativa ao Senhor, você vai se lembrar em todo o tempo que, por mais difícil que esteja, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Essa é a diferença de uma mente cativa ao Senhor para uma que não está cativa. Essa é a diferença de quem tem a mente de Cristo para quem não tem. Quem tem a mente de Cristo continua, quem não tem vai parar, quem não tem vai achar duro o discurso, quem não tem não vai conseguir entender, quem não tem não vai conseguir compreender, quem não tem não vai aceitar o que está sendo dito, quem não tem não vai ter força para caminhar. Mas quem tem vai entender que a vida eterna está em Jesus e que não há outro caminho para nós. E por isso que tanta gente lá fora está perdida. Por isso que tanta gente lá fora não aceita a verdade do Evangelho, porque a mente está presa. Por isso que tanta gente abre a Bíblia e olha de Gênesis a Apocalipse e não consegue entender nada daquilo que está lendo, porque falta o Espírito Santo, falta a mente de Cristo, falta o entendimento. E como é que a gente arruma, Bíblia? Como é que a gente consegue? Praticando e dedicando tempo à presença de Deus. Eu ensinar na escola dominical, pastor, que é importante não é o que fala, é o que ouve. E nós ouvindo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Quem tem a mente de Cristo reconhece que ele não precisa buscar em outra fonte. A gente canta isso aqui. A nossa fonte é Cristo. Está tudo nele, tudo é nele. A água viva é ele, a fonte é ele, a vida é ele.
E nesse mesmo grupo de pessoas, nós tínhamos aqueles homens que não conseguiam entender o que Jesus pregava, porque eles não tinham a mente de Cristo. E eu preciso te lançar uma pergunta nessa noite: como está a sua mente? Como estão os seus pensamentos a respeito das coisas de Deus? Como está o seu coração, o seu entendimento a respeito de tudo aquilo que Jesus tem feito? Você consegue reconhecer que só Ele tem a vida eterna? Ou como aqueles homens você quer voltar para trás? Você consegue reconhecer que não há outro caminho, não há outra verdade, que não há outra vida? Ou como aqueles discípulos lá, aqueles homens foram chamados de discípulos, o discurso está muito duro e você não vai conseguir caminhar. Se for esse o seu pensamento, hoje é noite de pedir a Deus para mudar a sua mente, para que você tenha a mente de Cristo e compreenda o amor de Jesus por você. Quem tem a mente de Cristo reconhece as suas limitações, mas luta contra elas. Aqui talvez um dos personagens que mostra uma batalha interna muito grande. Um personagem que nós conhecemos a história dele desde lá do Egito, que é Moisés. Não vou ler na Bíblia agora, mas todo mundo conhece a história de Moisés, que foi deixado lá, ao contrário do que muita gente fala, que foi colocado no rio. Ele não foi colocado no rio, foi colocado à margem do rio. Hoje nós aprendemos isso aqui. Hoje ninguém mais vai falar que colocou Moisés lá no rio, que não foi à margem. Moisés é um personagem bem icônico no que diz respeito à limitação humana. Nós sabemos de tudo que aconteceu com Moisés, o tempo que ele foi criado lá no Egito, como que ele cresceu, matou aquele servo lá no Egito, foi embora, e aí Deus começa a traçar o plano na vida de Moisés para a libertação do povo dele. Mas à medida que Moisés começa a receber aquele chamado de Deus, Moisés começa a se encontrar com as suas próprias limitações. Lá em Êxodo 3, no versículo 11, você precisa abrir. Num determinado momento, Moisés diz assim para Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele faz esse questionamento para Deus. Então Moisés, um homem que tinha todo o chamado por Deus como libertador de Israel, ele conhece a sua limitação. Peraí, quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? Lá também em Êxodo, lá no capítulo 4, uma fala muito conhecida de Moisés diz assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. O que eu estou querendo com essa história aqui de Moisés? Moisés tinha a mente de Deus agindo na mente dele, mas isso não impediu que Moisés reconhecesse as suas próprias limitações. Moisés fala com Deus quem era ele para poder tirar Israel do Egito, e que ele era um homem pesado de língua e pesado de boca. Os pensamentos de Moisés reconheciam quem ele era, mas os mesmos pensamentos reconheciam quem era o Deus que ele estava servindo. O mesmo Moisés que sabia das limitações dele, era o Moisés que sabia que acima de tudo, acima de todas as coisas e acima de todas as dificuldades que ele tivesse, Deus estaria com ele. Aí está a diferença de quem tem a mente de Cristo. Talvez, meu querido, você olhe para você neste lugar que você está sentado e pense assim: eu não sou bom o bastante. Talvez você olhe para você no lugarzinho que você está sentado aí e pense assim: eu não sou o suficiente. Não sou o suficiente na minha casa,
não sou o suficiente na minha igreja, não sou bom bastante naquilo que eu me proponho a fazer. Aliás, eu brinco lá no meu serviço, às vezes eu falo com as meninas assim: eu sou mediana para baixo, e estou muito feliz com isso. Não tem nenhum problema, não quero ser mediana, não quero ser mediana para cima, não quero ser Carlos Roberto, como é que ele fala? Acima da média, não quero ser nada disso. Posso ser mediana para baixo, sem nenhum problema. Mas nós precisamos entender o lugar e a posição onde nós estivermos e saber que Deus quer nos usar mesmo dessa maneira. Saber que Deus quer nos usar mesmo dessa forma. Porque a resposta de Deus ao medo de Moisés foi: eu te chamei, eu te capacito, eu te uso e eu derramo sobre você o meu poder. É a mesma coisa que o Senhor está falando para nós nessa noite. Ainda que você se sinta limitado, ainda que os seus pensamentos te prendam no mundo espiritual, Deus quer te usar, Deus quer te capacitar, Deus tem chamado na vida de cada um que está aqui. Às vezes a gente fala sobre chamado, as pessoas pensam que a gente está falando de púlpito, a gente está falando de liderar a igreja, a gente está falando de tantas coisas, né? Porque a gente tem a mania de imaginar que chamados de Deus são só lugares de destaque. E não é não. Deus tem chamado para nós, para pregarmos para o vizinho do nosso lado. Deus tem chamado para nós para fazermos a diferença no nosso trabalho. Deus tem chamado para nós para fazermos a diferença na nossa casa. Deus tem chamado para nós para fazermos a diferença na nossa igreja. Às vezes a gente anseia para ir para tantos lugares, pregar, fazer tanta coisa, e Deus quer te usar aqui dentro. Ocupamos a nossa mente com um monte de desejos que não estão agradando a Deus. E Deus tem coisas grandes para nós fazermos. Quem tem a mente de Cristo enxerga e reconhece que está numa batalha, mas não tem medo de lutar, pois ele sabe quem está ao seu lado. Tem um personagem na Bíblia que pode ensinar muito para nós a respeito disso, que é bastante conhecido de todo mundo, que é Davi. E eu até comentava com o Francis que eu me lembrava daquela passagem que a Bíblia fala que Davi era um homem que tinha as mãos sujas de sangue. Está lá em 2 Crônicas, onde a Bíblia fala que Davi era um homem que tinha as mãos sujas, porque ele era um homem de muitas guerras. Isso nos mostra que Davi era um homem que vivia em meio a constantes batalhas. E numa determinada situação de batalha de Davi mostra o quanto ele tinha os pensamentos dele cativos ao Senhor. Diante de uma batalha bastante conhecida também de todos nós, que é a batalha contra Golias, Israel inteiro temia aquele gigante, e Davi usa uma frase bem icônica, né, quando ele chega ali diante do gigante Golias, o que mostra o quanto a mente de Davi era cativa a Deus. Ele diz assim diante do gigante: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Quem tem a mente de Cristo, ele pode até estar no meio de uma batalha, mas ele sabe quem está guerreando por ele. Quem tem a mente de Cristo pode estar nessa noite em meio a uma guerra travada, mas você sabe que o inimigo não está te afrontando, ele está afrontando o Deus vivo que você serve. Essa é uma postura de uma mente cativa a Deus. Quem tem os seus pensamentos voltados para o Senhor sabe que o inimigo se levanta para cair. Quem tem os pensamentos cativos ao Senhor sabe que a guerra está acontecendo, mas o inimigo não vai prevalecer. Quem tem a mente cativa a Deus sabe
que as armas forjadas contra a sua vida não vão prosperar. E aí, eu te pergunto, como é que você tem enfrentado as suas batalhas? Como está a sua mente diante do toque de guerra? Como está a sua posição quando você é chamado para guerrear? Quem tem a mente de Cristo sabe que está na guerra, mas também sabe que guerreia por ele. Quem tem a mente de Cristo sabe que o inimigo vai se levantar. Mas sabe quem vai à nossa frente? O general de guerra, que é Jesus. Aleluia. Quem tem a mente de Cristo vira para o gigante e fala: eu vou contra ti, em nome do Deus de Israel. Aleluia. 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 E eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui travando guerras, Pai, que elas não imaginavam ter que enfrentar nessa altura da vida delas, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui que estão travando batalhas que você não imaginava que você fosse passar nesse momento da sua vida. Mas a afronta não é contra ti. O inimigo se levanta para cair, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Guerreie por nós, Senhor. Guerreie por nós, Senhor. Guerreie por nós. Guerreie por nós. Guerreie por nós, Senhor. Transforma nossa mente, Senhor, para que sejamos cativos a Ti. Guerreie por nós. Quem tem a mente de Cristo sabe a sua posição como filho de Deus. Eu pensei em nomear um outro personagem bíblico que entendesse, que tivesse o entendimento de que ele era filho. Mas nós vamos falar de Jesus. Jesus não é um personagem, né? Ele é o próprio Deus. A Bíblia nos garante que Jesus se entregou na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. A Bíblia nos garante que Ele se entregou para que nós fôssemos salvos da condenação eterna. A Bíblia nos garante que Ele se entregou para que nós morrêssemos para nós mesmos e pudéssemos renascer para a salvação. A Bíblia também diz que o homem natural não discerne e não compreende as coisas espirituais. E por que eu te falei tudo isso? Porque só consegue entender isso quem tem a mente de Cristo. Hoje eu passava por um vídeo de um homem ateu. E eu vinha no carro comentando isso com o Francis. E me chocou profundamente as falas daquele homem. Porque ele usava adjetivos muito pejorativos, eu não vou nem repetir aqui, para falar a respeito do nosso Deus. E ele falava coisas terríveis a respeito de Deus, de um Deus isso, um Deus aquilo, como vocês creem em um Deus dessa forma, um Deus que faz isso. E aquilo no meu coração se encheu de tristeza, porque eu pensava quanto a mente desse homem está presa sem Cristo. E aí eu devolvo para você o raciocínio. Você só consegue entender que Jesus te ama se a sua mente estiver em Cristo. Porque senão você nunca vai ter essa certeza. Porque senão o tempo todo você vai questionar o amor de Deus pela sua vida. Você nunca vai conseguir crer, e eu já falei isso uma vez, os mais antigos também vão lembrar.
talvez vão lembrar, que durante muitos anos da minha vida eu não acreditava que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário por mim. Eu achava, já falei isso, que Jesus era um homem que falava demais para aquela época, que incomodou os romanos e por isso ele morreu. Não entrava na minha cabeça que Jesus tinha se entregado pela Rosângela, porque eu não tinha mente por isso. Mas um dia um homem natural caiu por terra e o Espírito Santo entrou e eu consegui olhar para a cruz do Calvário e eu entendi que foi por mim e foi por você. Mas você só vai ter essa certeza se você tiver a mente de Cristo, porque senão você vai questionar Deus o tempo todo. Senão você não vai acreditar que Deus morreu por você. Talvez lá no fundinho do seu coração você levanta a mão aqui e diz que Ele é salvação e Ele é vida, mas quando a coisa aperta, a mente do homem natural volta e você fala assim: será? É só a mente de Cristo que garante para nós a certeza da salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, precisa ter a mente de Cristo em você. Quantos de nós aqui, não responda para mim, conseguem ter a absoluta certeza de que se você morrer agora, você vai para o céu? Só se você tiver a mente de Cristo. Porque se não tiver, essa certeza não habita em você. Jesus se entregou para que nós morrêssemos para nós mesmos e pudéssemos renascer para a salvação. É a mente de Cristo que nos faz compreender o sacrifício do Calvário. É a mente de Cristo que nos faz reconhecer que nós somos filhos de Deus e temos um lugar preparado para nós. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. E aí já vou pedir o pastor Gilmar para vir se aproximando, pastor, para você fazer a oração. Do 27 a 29. 27 ao 29, Colossenses capítulo 1. Aos quais Deus quis. Irmãos, nem perguntei se vocês acharam? Amém? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória eterna que um dia virá. Cristo em nós representa para cada um a esperança de que há para nós salvação, há para nós uma morada e há para nós um lugar com Jesus. Mas nós só podemos ter isso se a nossa mente for cativa à vontade de Deus. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Pedir o pastor para fazer essa oração e pode encerrar o culto. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Quando o Senhor aqui também, vamos aproveitar e ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar comigo. Não quero orar sozinho, quero que você ore comigo, não para mim, mas para Deus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus, crendo na Tua palavra que foi pregada aqui nessa noite, crendo na Tua promessa, meu Deus, que o Senhor possa,
ó Deus, no nome de Jesus Cristo, purificar as nossas mentes, como foi pregado aqui nessa noite, que ainda aquele que tem dúvida, meu Deus, a respeito do Senhor, a respeito da sua salvação, que só o Senhor Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, convencer das dúvidas. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa comover o coração de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, no nome de Jesus, para que possamos crer que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus poderoso, é um Deus bondoso, é um Deus que transforma, é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que batiza com o Espírito Santo. Que nós possamos crer que o Senhor é maior, que o Senhor é o único Deus, em cima do céu e embaixo dessa terra, e não há outro como tu, Senhor. Deus, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, te agradecemos que o Senhor nos deu força, nos deu saúde, nos deu ânimo de estar aqui nessa noite, Pai. E por isso eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos nessa noite, que possa ir para os seus lares em paz e segurança, ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de cura, de restauração, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um no nome de Jesus. Também eu quero orar pedindo ao Senhor que abençoe os nossos familiares, grandes e pequenos, perto e longe, todos que fazem parte da nossa corrente sanguínea, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa abençoar a vida de todos, no nome de Jesus Cristo. Deus, te louvamos, ó Senhor, porque tu és bom, não por tudo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, e nós te louvamos por isso, Pai. Por isso eu peço, Senhor, que abençoe os teus filhos, que tenha uma semana de vitória, de livramentos para a nossa vida, no nome de Jesus. E que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de nós. Vamos em paz, o Senhor que nos trouxe, o Senhor que nos leva, hoje e para todos sempre. Amém.